Hoje nós vamos comentar os 3 primeiros dias de desfile da São Paulo Fashion Week. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Carla Wolff, eu sou do blog Vestindo Ideias. E hoje então eu vou comentar esses 3 primeiros dias de desfile. E eu vou fazer alguns adendos para contextualizar melhor vocês. Primeiro adendo. A São Paulo Fashion Week esse ano está acontecendo totalmente em formato digital. Se eu não estou enganada, essa primeira era para ter acontecido já, mas acabou sendo cancelada porque ela ia começar bem quando estourou a pandemia aqui em São Paulo. Então, assim, foi lá pro dia 16 de março, mais ou menos, e ela teve que ser cancelada. Pois bem, são 25 anos de São Paulo Fashion Week por aí, então vocês já imaginam que tinha que ser algo super especial. Por ela ser em formato digital, eu vou comentar algumas impressões antes de comentar os desfiles que eu senti, assim. A primeira, antes, quando a gente estava lá, a gente olhava a roupa passando, ou mesmo quando a gente ia acompanhar, e a gente nem ligava para a expressão do nosso modelo, né? Porque os modelos sempre estão com a mesma cara, o mesmo jeito. E agora que eles tiveram que fazer virtual e eles tiveram que criar filmes, a expressão dos modelos fizeram toda a diferença em grande parte dos desfiles que eu assisti. Se não fosse isso, a gente não tinha o sentimento de revolução, o sentimento de alegria, diversos sentimentos, então eles tiveram que fazer isso. Outra coisa, dessa vez todos os desfiles tiveram que contar com cota racial. Então tinha que ser 50% negros, indígenas, não vou lembrar de todos, mas tinha essa cota aí, então ela tinha que ser obedecida, por isso que a gente conseguiu ver muito mais modelos negros, o que é ótimo, nas apresentações aí nos desfiles. Então, sem mais enrolação, vamos começar aí. Fiz anotações no meu caderninho. Quem me acompanha lá no Instagram, @kwolff, vou deixar aqui pra vocês. Possivelmente já viu. Eu vou comentar então dos 3 primeiros dias. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Então, se você tiver uma paciência, se você se interessar pelo assunto, eu tenho certeza que você vai gostar. Vou então começar pela Isabela Capeto. A Isabela Capeto, ela fez uma apresentação em casa e foi no próprio ateliê dela. Ela passou a quarentena na casa dela lá no Rio de Janeiro, se eu não estou enganada, acho que é no Rio. E com isso, todas as criações dela aconteceu lá. Foi um vídeo muito alegre, foi exatamente isso. Ela tá no ateliê dela, ela começa a criar, ela balança a roupa no estilo TikTok, eu diria. E o modelo surge utilizando essas roupas, então eles começam a fazer essa brincadeira. E é bem interessante. As estampas foram todas vibrantes, a maioria foi ou geométrica ou uma coisa mais orgânica, eu diria. Foi algo assim que me lembrou um pouco um festival artístico, em que os modelos usam aquelas roupas maiores, uma brincadeira assim, bem mais interessante. Eu gostei bastante da coleção, principalmente da vibe que ela emanou durante esse vídeo. A próxima é a ALG, que é um primo mais novo da La Garçonne e que teve a direção criativa aí do Alexandre Ercovitch. Se você não está acompanhando ou você não conhece muito sobre esse universo da moda, vale falar que o Alexandre Ercovitch vendeu a marca com o nome dele, Alexandre Ercovitch. Então, ele está à frente de outros projetos e ele não está mais utilizando o próprio nome. O que eu senti muito foi uma silhueta desconstruída. Gente, eu vou ficar olhando assim pra baixo por causa das anotações. Uma silhueta desconstruída, foram cores mais sóbrias e tons terrosos, eu diria. Não teve tipo um vermelho vivo, nem nada. Foram umas cores mais neutras. Uma mistura de casacos com croppeds, então a gente via aquele casacão e um casacão curto. Teve essa desconstrução da silhueta, então não teve nada marcando. A maioria das roupas eram todas pro lado. E também eu senti que talvez aí com ele volte um pouco essa questão do suspensório. Se você tá indo nessas fast fashions recentemente, você deve ter percebido que algumas saias têm vindo com suspensório, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que trouxe aí a La Garçonne, a LG, trouxe aí pra gente essa ideia e algo que a gente já tá vendo por aí. Niemeyer trouxe um estilo beachwear, então foi todo focado na praia, foram maiôs, biquínis, com estampas holográficas. Então foi aí uma brincadeira com estampas holográficas,
A maioria era Tomara que Caia, ou Um Ombro Só. E eu gostei que teve muitos que eu senti como se fosse uma capa, sabe? Uma coisa meio morcego, assim. Eu achei bem interessante. Principalmente porque, pra mim, teve, assim, uma brincadeira do movimento. Depois eu fui pesquisar e teve uma questão da dança. Então, acho que conseguiu traduzir bastante aí essa questão da brincadeira, de uma coisa meio de dança mesmo. Quando a gente viu o videozinho, a gente percebeu essa questão, assim, dessa brincadeira. E eu achei muito legal, porque a dança é uma forma de explorar o corpo. E a moda nada mais é do que você utilizar o seu corpo. A Renata Buso mostrou uma coleção que pra mim foi muito forte por uma questão de dualidade. O que você é, quem você é, o que você tá buscando, que você pode ser duas pessoas ao mesmo tempo. Eu achei isso muito legal. E ela investiu em algumas cores em específicas, como azul, rosa, bordô, preto. Ela manteve essa cartela de cores com muitos plissados em detalhes. Eu diria os plissados até aqui assim, sabe? Formando eu não sei o nome disso, eu esqueci. Mas são os detalhes aqui que abrem, que nem vocês vão poder ver nas imagens que eu tô colocando. Então teve essa brincadeira aí com os plissados, as cores, nesse ambiente mais de dualidade. Gente, Lucas Leão me chamou muita atenção. O tipo de look que ele fez. Eu achei super diferente. Me deu uma impressão de Homem das Cavernas, uma coisa meio vindo da neve. Não sei, eu acho que ele soube fazer essas brincadeiras e eu achei bem interessante. Os looks em si, eles foram todos monocromáticos e ele fez muito uma brincadeira com o volume das peças. E principalmente, uma coisa que os outros também estão trazendo e que ele trouxe foi a desconstrução da silhueta, que acabou ficando bem interessante, assim. Eu achei bem legal. Não foi um desfile que, assim, é gostoso de assistir, como o outro que eu comentei. Porque ele tem uma vibe mais pesada, assim. Eu acho que durante essa quarentena, durante essa pandemia, os artistas, alguns escolheram uma vibe mais alegre para reforçar que estão bem, que conseguiram alcançar os objetivos dele, e outros com um lado mais pessimista. E eu acho que ele trouxe esse lado do desconforto, eu diria. Eu acho que é exatamente isso. Que é você dentro da sua roupa, sabe? Eu acho que isso é bem legal. A marca Missy também trouxe algumas coisas diferentes. Se você olhar as peças, elas têm umas mensagens aí subliminares. Teve também a questão da desconstrução da silhueta. Como eu falei, grande parte está vindo aí, não tem cintura marcada, as roupas são unissexes, tanto que a gente consegue ver bastante homem usando saia, homem usando vestido. Então teve aí essa questão, essa brincadeira. E os looks também foram monocromáticos, isso é quando ele é de uma cor só ou um tom abaixo, um tom acima. Uma brincadeira aí, porque mono é um só. Juliana Jabbour também trouxe algumas inspirações bem diferentes. Ela trouxe principalmente uma manga bufante em blazers. Então a gente tá vendo aí uns blazers, que é algo mais uma alfaiataria, com uma super manga, e eu acho isso super diferente, porque eu gosto dessas brincadeiras com a modelagem, essas coisas mais diferentes, porque a gente tá tão acostumado com o padrãozinho de blazer, no máximo ele mais quadrado aqui, né, esqueci como é que chama, com ombreira, né, no máximo ele com uma ombreira, e então ela trouxe essa brincadeira aí com as mangas bufantes. Também vi que ela tá gostando de brincar muito com camadas, esses elásticos no meio da roupa, sendo uma mistura, assim, de um estilo boho com algo mais formal, eu diria. Eu acho que teve aí essa brincadeira que ficou bem legal e bem interessante. Temos também uma grife mineira, e essa grife mineira é a primeira vez dela. Ela tá estreando na São Paulo Fashion Week, e ela tem uma coleção intitulada Brasileira. Ela explorou as simbologias da bandeira do Brasil, que é uma bandeira aí que eu acho que, principalmente agora, com a pandemia, com todas as questões que a gente está levantando, se tornou uma questão muito complicada. Eu, por exemplo, não me sinto à vontade para usar nada com a bandeira do Brasil, nem de verde, nem de amarelo, por motivos que eu acho que aí vocês vão entender. E ela trouxe aí essa questão.
Eu confesso que quando eu vi que era uma bandeira do Brasil, eu tava imaginando um outro tipo de look e não um look com vermelho, azul, com bolinhas. Teve a questão, sim, muitas peças elas contêm a estampa da bandeira com uma carinha triste no meio. Mas assim, se eu não tivesse lido, eu não saberia que é aí sobre a representação da bandeira do Brasil. Mas, de qualquer jeito, eu achei bem interessante. Também fez a brincadeira entre o crochê e os tecidos mais leves, como algodão, viscose, linho. Ficou aí essa mistura. Uma coisa que pra mim ficou parecendo é que, além dessa questão da bandeira do Brasil, trouxe muita questão da pesca, né? Que é uma atividade também bem popular aqui no Brasil. Principalmente porque a gente tem muito pescador profissional, pescadores de diversas partes, porque a gente tem um litoral bem extenso. Então, pra mim, ficou muito forte, assim, essa questão da pesca do Brasil. Porque o crochê, pra mim, me lembrou muito essas redes de pesca. Não sei, talvez vocês tenham uma ideia diferente, mas pra mim foi uma coisa que remeteu, assim. E também ela brincou com tie-dye, que é uma tendência que tá super em alta. Inclusive, entrei na Riachuelo esses dias. Tinha uma parede toda dedicada só ao tie-dye. Não é uma coisa que super me agrada, mas ela brincou com uma cor só e então ficou uma coisa bem legal. A 100 possui estampas geométricas, trouxe bastante essa questão da estampa geométrica, seja triangular, seja um xadrez, uma brincadeira mais assim. O comprimento deles é inteiramente maior, então são tudo até o chão, uma coisa bem longa. Também com essa questão da desconstrução da silhueta, com peças em alfaiataria, umas estampas tropicais e um vestido que a parte de cima é camisa, no estilo anos 50, quando teve aquela questão das mulheres, que tem aquelas brincadeiras de tipo, encontra o erro dessa imagem, e aí, sei lá, tem vassoura no armário, uma janela tá dia, numa outra tá noite, essas brincadeiras. E nessa época dos anos 50, as mulheres usavam saias e vestidos, e a parte de cima era uma camisa. Então isso pra mim trouxe aí essa questão, achei interessante, e vi também como uma crítica, porque, né, naquela época era bem comum um comprimento midi, então ela já colocou um comprimento longo. Enfim, achei bem legal. Não sei se vocês vão conseguir ver essa brisa aí que eu tive, mas foi uma coisa bem legal. Martins, eu acho que é esse o nome, gente. Eu tô tipo Faustão sem entender minha própria letra. Também teve a desconstrução da silhueta, com modelagens retas, bufantes, então teve essa questão de ser um pouquinho mais reta, com umas mangas super bufantes, assim, essa brincadeira entre os dois, com estampas orgânicas e também geométricas. Então teve essa coisa de você não saber exatamente de onde está surgindo essa estampa, mas também teve um pouco de geometria. Fernanda Yamamoto. A Fernanda, ela foi quem deu a abertura, se eu não estou enganada, da São Paulo Fashion Week, com a coleção Somos, em que ela brincou com palíndromo, que são palavras que podem ser escritas de diferentes formas sem perder o sentido. Foi uma apresentação que pra mim foi muito forte, a forma como ela é falada, como ela é dita, o jeito da filmagem, que foi uma coisa mais sombria, uma coisa mais, eu diria, sem um futuro definido, mas eu achei bem, bem interessante. Um detalhe importante, todas as estampas com as escritas foram feitas manualmente, tá? Então não foi uma máquina, ela não mandou e só imprimir, não, ela fez manualmente. Vitor Hugo Matos, eu amei, eu coloquei até uma estrelinha, porque ganhou o meu coração, gente. Ele fez com a coleção Cálida, que significa Ode ao Sol. Ele dividiu em duas partes, sendo que na primeira ele abusou de crochê, tricô, macramê e diversas aplicações assim de pedraria, diversas outras coisas. Gente, eu fiquei apaixonada pela estética do vídeo. Eu indico muito vocês assistirem. As cores foram cores quentes, principalmente um dourado. Me lembrou também um pouco de mar, o crochê. Uma coisa assim de estou indo pro mar, estou me desfazendo. Tanto que tem um trecho da canção que ele colocou ao fundo que era amanhã e o amor e o mar estava dentro de mim. Eu achei muito lindo e
o jeito como ele colocou, essa questão, assim, pra mim, grande parte dos desfiles, não digo todos, mas teve uma questão, assim, de brincar com a dança, brincar com o movimento do corpo, com uma coisa meio cinematográfica. Gente, sensacional. Foi, assim, ganhou o meu coração, acho que nem tanto pelas peças, mas pela forma que ele passou. Pra mim, deu uma impressão de renascimento, essa questão do sol, porque o sol se põe e ele renasce todos os dias. Então, pra mim, foi assim, tipo, um nascer. Enquanto tem gente que tá muito otimista com o futuro e gente que tá muito negativa na São Paulo Fashion Week, ele tá ali no meio termo, que é falando de um renascimento. A segunda parte, ele já abusou de casacos e vestidos longos, o que foi bem diferente do primeiro, mas com a mesma pegada ainda do crochê, macramê, aplicações, as cores também se mantiveram mais ou menos a mesma. Mas, assim, acho que a primeira parte pra mim ganhou meu coração de uma forma, assim, que eu fiquei assistindo em loop infinito esse vídeo, porque eu achei sensacional. Outra que eu também gostei muito e é a minha segunda preferida, Parato. Ela também fez uma brincadeira da dança com a roupa, as expressões que ela usou, a emoção, foram cores vibrantes, orgânicas. Ela estreou também na São Paulo Fashion Week e o que ela pensou, que eu acho que eu li, é que toda roupa é pra alguém, então você tem que pensar nisso. As expressões, as brincadeiras da dança com a roupa foram sensacionais, assim, porque tinha pessoas, tinham roupas e todas elas davam a mão, porque você tem que pensar que aquela roupa ela é pra alguém, ela não é só pra um desfile, ela não é só pra algo casual, então ela existe, ela tem que ter força, e eu achei isso sensacional. O Corche 01 também, gente, ganhou o meu coração, essa coleção. O jeito que ele apresentou foi bem diferente, só que ele só fez 10 peças. E uma coisa, assim, que foi comentado é que talvez, se não fosse em formato digital, ele não tivesse conseguido mostrar exatamente como que é a peça dele, a força que tem as peças dele e como é que ganha isso, assim. Eu achei interessante porque um vestido, uma saia vira um vestido, uma calça vira uma camisa vira uma calça, enfim, tipo, até um chapéu se transforma. E você tem que olhar com bastante atenção pra você entender o que tá sendo transformado. E eu achei isso muito, muito legal. Diversas formas de usar uma única peça. Então ela não teve essa questão, não teve silhueta marcada, não teve nada. Porque é pra ser unissex. Eu achei que em vídeo ele soube representar muito bem. E eu curti bastante essa ideia. O projeto Ponto Firme, que eu vou falar agora, ele tá mais ou menos há uns 3 anos aí na São Paulo Fashion Week. E o que ele faz? Ele leva uma nova função para aqueles que estão presos, para os homens. Eles levam o crochê. E aí, durante esse processo, ele trouxe mais humanização ao processo. Então, ele foi lá conversar com os detentos. Dessa vez, desse ano, eles não puderam acompanhar, ficar indo lá e ajudar devido ao coronavírus. Então, esse acompanhamento foi feito de longe. Mas eu achei bem interessante, assim, os depoimentos. O cara que falou que ele não queria fazer, mas que ele fez porque ele foi... Duvidaram que ele iria conseguir, então ele foi lá e falou, vou fazer, vou arrasar, e é isso aí. Eu achei isso bem legal. As roupas foram todas recicladas. A NK Store, ela cedeu algumas peças que ela pediu para que quem consome, que não era mais usado, devolvesse para ela e elas iam reaproveitar. Então foi aí que entrou o projeto Ponto Firme e eles fizeram novos acabamentos, novas texturas, adicionaram o crochê. E uma coisa que é legal é que eles não querem que seja só um crochê. Novas técnicas são bem-vindas e ficou assim bem legal, achei bem diferente o crochê deles e a forma como que eles reciclaram essas roupas ficaram muito legais. Eu acho que é um projeto aí que merece ganhar visibilidade e que só tem tudo para crescer. Quem também fez algo diferente foi o Alexander Ercovitch. O Alexander Ercovitch está completando 50 anos, na verdade ele vai completar ano que vem. Mas ele adiantou aí para essa São Paulo Fashion Week de 25 anos. E não sei para vocês, mas o Alexander Ercovitch foi o primeiro que eu tive contato
de estilistas quando eu estudava moda lá, modelagem do vestuário, há 10 anos atrás. Então, como ele foi o primeiro, pra mim é muito importante, assim. Pra mim foi um baque quando ele vendeu, né, as roupas a marca dele. Mas eu compreendo, e agora ele fez aí, durante todo esse tempo dele, quais são as peças que mais marcaram. E acho que a primeira que ele apresentou, que foi uma peça que a mãe dele fez um crochê à mão e tinha mais de 7 quilos para ele apresentar no primeiro desfile dele, foi algo bem legal. Eu gosto bastante do Alexandre Herkovich, mesmo ele tendo aí passado por, como eu vou dizer, por umas polêmicas, né, recentemente, mas acho que todo mundo erra e todo mundo tem o direito de melhorar. E eu achei bem interessante, assim, a forma, porque ele nunca contou muito de onde que veio a inspiração dele, ou o que ele queria falar com aquilo. Então, ele falar abertamente sobre isso em algumas coleções específicas foi algo bem interessante. Já que estávamos falando sobre pessoas negativas, temos o João Pimenta. Gente, o que foi essa apresentação? Eu achei genial. Todos os modelos eles estavam com o rosto coberto, com a mesma estampa da roupa. E uma coisa assim super pesada, sabe? Foi uma coleção denominada disruptiva, anárquica, transgressora e distópica. Achei assim super diferente. Pesada, eu diria, tipo, não é algo levinho, mas interessante, né, de se ver. O João Pimenta, ele tem o jeito dele, o jeito da alfaiataria, é uma coisa mais solta. Por muito tempo foi uma coleção só masculina, acho que agora começou a acrescentar o feminino também. Mas achei, assim, incrível a forma como ele lidou com isso. O jeito como os modelos desfilaram, tudo isso. Eu achei, assim, muito... Você termina, assim, buscando ar, sabe? Eu achei isso bem forte, mas bem interessante e bem necessário. Eu vi que alguns comentaram, passa isso por causa dos spikes, e a última coisa que eu vi foi os spikes, gente. Achei as outras coisas bem mais pesadas. Gente, tá acabando a bateria da minha câmera. Já enchi o cartão de memória, tive que limpar, então vamos lá. Armin Islama, acho que é assim que fala. Ele usou e abusou de diversos maiôs bem cavados, maiôs e biquínis super cavados, daqueles que vêm quase até a cintura. Eu amei o jeito como ele gravou. Foi uma coisa assim, a vida continua acontecendo enquanto aquele desfile está acontecendo. Eu achei muito legal, teve uma hora que passou uma polícia, passava os carros, olhava aquela gravação, e eles ali desfilando de biquíni, no meio de São Paulo ali, super de boa, tô aqui gravando. Teve equipe de nado sincronizado, sensacional, que deu, tipo, um quê a mais, assim, a gravação, o desfile, que ficou muito legal. Os looks todos tinham o sol como inspiração, então seja na estampa, com o sol desenhado, ou sejam nas cores do pôr do sol. Eu achei que ficou bem legal, super interessante, curti muito. Foi, assim, uma das montagens mais legais que eu vi, principalmente dessa brincadeira do drone, né, de um negócio por cima, por baixo. Achei, assim, sensacional, gostei muito, não tanto pelas roupas de banho, porque não fazem muito o meu estilo, mas sim pela toda a produção, assim, apesar que eu achei linda as cores, quem sabe eu me atrevo a usar essas cores. E por fim, Another Place, que veio aí com uma epifania, roupas unissex e minimalistas. Gente, o que foi esse vídeo? É um cara que ele tá no carro e ele começa a olhar pras pessoas e ele vê as pessoas por dentro, eu diria, tipo assim, sexys, vulgares, provocantes. Não sei nem explicar pra vocês, mas eu achei sensacional. Vou colocar umas fotos, eu acho que vocês vão conseguir pegar aí. Inclusive, indico que vocês assistam, porque, top. E achei super interessante a forma, assim, como ele lidou, como ele fez tudo isso. Ficou bem legal. Interessante, assim. No final, o cara só tava imaginando tudo isso no carro. Mas teve também essa brincadeira com os polidenses. Foi uma coisa mais diferentona, eu diria.
E por fim, esses foram todos até o terceiro dia de São Paulo Fashion Week. Se você quer assistir mais, se você gostou de como eu comentei com vocês, comenta aqui embaixo que aí eu trago os dias restantes. E no mais, eu gostei muito dessa São Paulo Fashion Week, da forma como eles apresentaram. O que eu senti até agora. Eles estão com essa desconstrução da silhueta, as roupas estão sendo unissexes, todas elas têm uma história, a maioria material reciclado, trouxe de outras coleções, eles souberam dar aí um novo ressignificado no meio dessa pandemia. Achei isso bem interessante, a forma como eles expuseram, tudo isso foi bem legal. Deixem aqui qual que vocês mais gostaram. Se vocês foram assistir os vídeos, também me contem qual foram as suas versões, se vocês tiveram essas loucuras que eu tive. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, @kawolf, tá aqui como que é. É muito importante que vocês me sigam por lá. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.